Mas Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu gostaria de usar uma metáfora, irmãos, nessa manhã. Um irmão uma vez usou essa metáfora, ele provavelmente irá recordar. Vocês já repararam na cebola se ela apresenta um conteúdo, um núcleo, assim como determinadas frutas, legumes, entre outros tipos de condimentos, a gente percebe que conforme a gente vai descascando ali a cebola, a única coisa que ela apresenta, apesar do grande volume dela, são apenas camadas. Então você vai removendo uma camada, vai removendo outra, mas você nunca chega no conteúdo dela. E esse texto, irmãos, do apóstolo Paulo, agora a partir dos capítulos 3 e 4, nós vamos perceber que Paulo ele vai ser mais incisivo, mais direto, mais assertivo em relação aos irmãos, porque praticamente estamos indo para o clímax dessa epístola. Agora Paulo, ele vai elevar os cristãos às alturas, em Cristo Jesus. Só que para que ele faça isso, antes, ele precisa fazer o trabalho que o Evangelho faz nas nossas vidas, que é retirar o quê? As camadas de justiça própria. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa manhã. Há pessoas que, semelhante à cebola, elas apresentam um grande volume e acúmulo no seu histórico pessoal. Títulos, realizações, trabalhos, cultura, moralidade, mas tudo isso não passa apenas de camadas. Então o Evangelho vem, remove uma camada, a segunda, a terceira, e a pergunta que ficará durante essa mensagem é: o que resta de você depois que todas as camadas forem removidas? O que restará de mim, da minha pessoa, de todas as minhas realizações? Pensando nisso, eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que puderem, se colocarem em pé, para realizarmos a leitura da palavra no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, nesse ajuntamento solene, pela graça do Senhor que nos reuniu e nos trouxe e nos uniu em Cristo Jesus como um único povo, uma fé, um só batismo, um só Senhor. E diante da autoridade da Tua palavra, Senhor, aquela que deve levar todo o conhecimento, todo o coração cativo a Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a direção e o poder do Espírito para operar, Senhor,
a mudança e a transformação dos corações nesta manhã aqui. Teu santo e glorioso nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pode se assentar, irmãos. Hoje eu gostaria, como são poucos versículos, hoje eu gostaria de caminhar com os irmãos aqui, de versículo por versículo. O primeiro, Paulo vai dizer a esses irmãos: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo, ele repete um tema, que é o tema de toda epístola, e é o tema dessa série. A alegria em Cristo Jesus. Como experimentar a alegria em Cristo. E o apelo que ele faz a esses irmãos é: alegrem-se. Mas, ao olharmos para as epístolas do apóstolo Paulo, irmãos, existe sempre um acréscimo que Paulo faz e que torna a nossa alegria diferente daquela alegria que nós vemos no mundo e diferente de qualquer alegria que possa ser proposta a você. Ele vai dizer: alegre-se, mas no Senhor. E isso, irmãos, ao mesmo tempo que é confrontador, é consolador. Por que é confrontador? Primeiro, porque se é no Senhor essa alegria, significa que nós não produzimos essa alegria. Significa que essa alegria não vem de dentro de nós, que é algo muito presente na nossa cultura. Quando você conhece uma determinada pessoa, é muito comum as pessoas dizerem assim: nossa, mas aquela pessoa, ela é tão iluminada, ela é tão alto astral, quando ela chega o ambiente até muda. Mas não é essa alegria que a palavra está falando. Essa é apenas uma alegria passageira, a característica daquela pessoa. A alegria que Paulo fala aqui não é entendida como uma fonte que pode ser encontrada dentro de nós. E se nós fôssemos por essa linha, até mesmo dentro do contexto cristão, irmãos, no final nós não teríamos alegria. Por quê? Isso geraria uma autocobrança nossa, do ponto de vista de que todos os domingos, todas as reuniões, você deveria entrar aqui na igreja e sempre estampar um sorriso diante dos irmãos, mas movido por um senso de obrigação e autocobrança. Por quê? Essa alegria vem de dentro de você, então você precisa manter as impressões. Mas por que é consolador? Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. É no Senhor. Não é com base no que você sente. Não é com base no que você faz. Não é com base no que você realiza. Se fosse com base no que nós sentimos, é mais desesperador ainda, irmãos. Porque nós temos os nossos dilemas, as nossas crises. Quem aqui tem muitos anos de casado vai entender o que eu vou dizer. Mas tem aquele domingo que, quando você vai acordar o seu cônjuge, você precisa tomar cuidado. Às vezes não é chegando ali com um café pronto, tal. Bom dia! Às vezes você precisa dar um tempo. Não é verdade? Você precisa dar um tempo, esperar a pessoa respirar, acordar. Depois toma o café. Alguns vão se identificar com essa cena. Por quê, irmãos? A nossa alegria, ela é muito instável. Ela depende de uma série de fatores. Hormônio, circunstância, relacionamentos, pessoas, se as coisas vão bem, se não vão, ela depende disso. Mas essa alegria, a alegria cristã que Paulo fala no Senhor, ela é diferente de qualquer alegria. Por quê? Se trata de uma alegria que o apóstolo Paulo, neste capítulo, vai falar, que ela só pode ser experimentada em união com Cristo. E ela só pode se basear naquilo que Cristo fez, em quem Cristo é e em quem somos nele. Isso muda tudo, porque você não precisa ter essa carga, esse peso enorme de querer manter as aparências. Essa alegria é uma alegria que vem de fora de você, e ela é prometida na palavra de Deus, ela é prometida no Evangelho. Portanto,
Qualquer promessa de alegria fora de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, tem prazo de validade. E ele continua, ele vai dizer aos irmãos ainda no versículo 1, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Eu estou escrevendo falando o mesmo assunto. Assim como o pastor e o ministro do evangelho faz todos os domingos, prega a mesma coisa. Nós repetimos as mesmas mensagens. Nós partimos o pão todos os meses. Tomamos do cálice todos os meses. E muitas vezes existe uma cobrança por parte do público evangélico de que a igreja ela precisa oferecer alguma novidade. De que precisa, o pastor ou o ministério precisa trazer um projeto novo. Algo que alavanque a igreja. São os conceitos que nós ouvimos. E vemos a partir da experiência do apóstolo Paulo, que está preso, que Deus, quando Ele vai alimentar, Ele vai nutrir o seu povo, e Ele quer oferecer segurança, solidez ao seu povo, Ele promove o que na comunidade? Coisas repetitivas. A mesma palavra, o mesmo tema, a mesma verdade de anos em anos. Aquilo que brilhou na Reforma Protestante precisa brilhar nos nossos dias. Aquilo que queimou o coração dos mártires cristãos precisa queimar no nosso coração até os dias de hoje. E Paulo vai dizer, isso não é cansativo para mim. Por quê? Paulo, ele quer promover a alegria daqueles cristãos. Mas ele entende que essa alegria só pode vir através do ensino. E de qual ensino? Da palavra de Deus, propriamente do Evangelho. Tudo que ele está repetindo nessa epístola e falando sobre Cristo, sobre a encarnação, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Cristo, são coisas que esses irmãos já conheciam, mas ainda estava no nível intelectual, não desceu ao coração. Eles não conseguiram aplicar isso na vida real deles, e é o que muitas vezes falta. Irmãos, tem um compositor cristão chamado Eduardo Mano, eu acredito que alguns conheçam, e tem uma canção dele intitulada Velhas Verdades, e eu gostaria de compartilhar o trecho desta canção. Ele vai dizer o seguinte: quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes soa estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor. Por mais que falemos todas as vezes sobre justificação pela fé, salvação pela graça por meio da fé, santificação, arrependimento, conversão, regeneração, novo nascimento, essas verdades não perdem nunca o seu frescor para a igreja. E o sinal de uma igreja protegida, segura, livre de abusos espirituais, livre do legalismo, livre de uma vida de mau testemunho, é a pregação verdadeira e pura do Santo Evangelho. Sem o Evangelho, a igreja cai. Irmãos, literalmente, já passei por essa experiência e já vi igrejas caindo por falta do Evangelho. Fé esfriando por falta do Evangelho. Conversões não acontecendo por falta do Evangelho. E a igreja querendo promover outras atividades. E não é isso que vai sustentar a fé das pessoas. O ministério da igreja, seja pastor, presbítero, diácono, é de proteger a igreja por meio do ensino do Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 e 29, eu vou pedir para os irmãos conferirem em casa depois. Paulo ele vai dar as últimas recomendações na sua despedida aos presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso. Ele vai dizer, olha, apacentem o rebanho de Deus. Mas por que vocês devem fazer isso? Para proteger as ovelhas. Porque virá tempos em que os lobos vão atacar. A igreja, ela não está imune ao mal. Deus, ele não nos deixou nesse mundo totalmente protegidos
de ameaças, de heresias, de falsos obreiros e de falsos ensinos. Por isso que muitas vezes nós temos tantos escândalos acontecendo no meio religioso. Mas, a partir do momento que nos apegamos ao Evangelho, a palavra de Deus que foi falada aqui nesta manhã, sobre a preocupação que os irmãos devem ter de se atentar ao ensino, à devocional, até essa prática, é uma proteção para nós. É essa a preocupação de Paulo. Se vocês quiserem experimentar essa alegria em Cristo Jesus, vocês devem se proteger por meio da palavra, por meio do Evangelho. E aí, irmãos, no versículo 2, Paulo, ele vai virar para esses irmãos e vai dizer o seguinte: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. A palavra circuncisão aqui chama a nossa atenção. Porque até então, irmãos, se nós vermos a localização de Filipos, ela está localizada numa região que existe mais influência de povos, entre aspas, pagãos, povos que não conhecem, não têm contato com a cultura judaica, do que com judeus. Mas a palavra circuncisão chama a atenção porque nós sabemos que é uma prática dentro da tradição judaica. E aí os comentaristas, eles discutem a respeito disso, mas o que nós podemos observar é o quê? Que pelo menos nessa igreja, irmãos, havia um grupo específico de judaizantes que desejavam impor e constranger aqueles irmãos a voltarem com certas práticas do judaísmo. Só que o problema maior disso era o quê? Eles ensinavam, olha, tudo bem, nós precisamos de Jesus para ser salvo, Jesus é o nosso Salvador. Só que, além de Jesus, precisa de mais alguma coisa. E, nesse caso, vocês precisam da circuncisão. Então, é o seguinte, eu sei que você é cristão, eu sei que você é filho de Deus, mas falta uma coisa só para eu ter essa certeza. Será que essa linha de raciocínio não é muito parecida com o nosso contexto atual? Você é cristão, você tem amor, sede por Deus, pela palavra, você é um cristão que derrama o coração diante de Deus, você entende que a sua experiência de fé e arrependimento foi verdadeira, participa com alegria do culto cristão, mas parece que existe sempre um grupo querendo adicionar mais alguma coisa. Ah, se você não participar de tal coisa, a sua vida espiritual, está na metade. Ah, se você não abraçar esse projeto, se você não for desse jeito, né? As mulheres, se você não for empoderada, você é cristã, mas precisa, né, ascender. Se você não for aquela bela camponesa cristã, você é cristã, mas está mais ou menos, né? Os homens, né? Os homens, se não for aqueles lenhadores que nós vemos aí pelos vídeos, pelos rios, né? Aqueles homens másculos. Você é cristão, mas precisa de alguma coisinha a mais, um incentivo a mais. E os jovens também são cristãos, mas precisa de algo a mais para atestar e aprovar eles diante das pessoas. É exatamente esse o problema para Paulo. Não se trata só da circuncisão, irmãos. Se trata aqui de você comprometer o evangelho. Porque a ideia de você trazer algo adicional, pelo qual você é aprovado diante de Deus e diante das pessoas, isso elimina toda a noção do evangelho na sua vida. Porque o evangelho não se baseia nisso. Não se baseia em você adicionar alguma coisa ao que Cristo já realizou. Nós cantamos nessa manhã. Ele já morreu, ele ressuscitou. O que precisou ser feito na cruz foi consumado. E agora, a nossa certeza em relação ao amor que Cristo sente por nós, ela é segura, ela é certa. Porque ele mesmo prometeu. Ele enfrentou a fúria da multidão, ele enfrentou a fúria da crucificação. Ele ressuscitou, ele está à direita intercedendo por nós. Então, tudo aponta para ele, tudo aponta para aquilo que ele realizou. Mas como se não bastasse,
Não apenas nessa igreja, irmãos, mas percebemos que em Atos dos Apóstolos, há o mesmo movimento desse grupo. Os irmãos se achegam à fé, se convertem, existe aquela alegria, porque os irmãos estão contando o testemunho da vida deles, da conversão deles. De repente chega um judaizante e diz: ó, irmão, seu testemunho é belo. Eu acredito que Cristo tirou você lá das drogas, Cristo tirou você do álcool, Cristo tirou você de um casamento destruído, de uma vida destruída. Tudo bem, irmão, glória a Deus, seu testemunho é uma bênção, mas falta alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, por gentileza. Os irmãos em Antioquia estavam, como dizem os nossos irmãos pentecostais, na bênção, no óleo. De repente, aquela alegria, pelo testemunho, pela conversão, pelo que Deus está realizando na comunidade, é prejudicada por alguns homens que desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E aqui faz muito sentido Paulo falar de alegria e falar de ensino. Porque você quer ver algo que rouba a alegria de uma igreja, irmãos? É você tirar o evangelho dela. As pessoas acham que se você tirar o pastor gente boa, a igreja vai acabar. Se tirar o irmão gente boa, a igreja vai acabar. Se tirar esse projeto, a igreja vai acabar. Não, irmãos. A pior miséria pela qual você pode reduzir a igreja é esconder dela o evangelho. É esconder desses irmãos que eles foram justificados em Cristo, que eles são justos diante de Deus e que Deus já aceitou eles independente da circuncisão, independente do dízimo, independente do número de ministérios que ela abraçou, do ativismo social dela e entre tantas coisas. Se foi aprovado ou não no Enem, você é justo diante de Deus. Você é filho de Deus. Isso não vai diminuir o amor de Deus por você. E afinal, irmãos, o que é a circuncisão, né? Às vezes pode ter pessoas, né, que não têm tanta experiência com a leitura do Antigo Testamento, e é bom a gente esclarecer. Havia essa prática no Antigo Testamento, principalmente por ordenança de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos abrirem lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 10 e 11. Gênesis, capítulo 17, 10 e 11. Deus havia chamado Abraão, feito uma aliança com ele, e dentro dessa relação de compromisso, Deus fala: Abraão, eu vou usar um sinal como uma aliança. E a palavra diz assim, esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. E nós sabemos que a circuncisão ela só consistia apenas naquele corte que era feito, né, no pequeno pedaço de pele ali do órgão masculino, mas o símbolo disso era muito forte no povo judeu, porque simbolizava não só a ideia de você ter uma aliança com Deus, mas o fato de você ser do povo de Deus. Para o judeu, isso era um currículo ótimo. Eu sou um judeu legítimo, no 8º dia eu fui circuncidado, então eu sou um judeu não misturado, eu sou um judeu legítimo, e como eu tenho a circuncisão, eu já faço parte do povo de Deus. Então a minha salvação já está ok. Eu estou bem aos olhos de Deus. Está tudo certo. Cortou, é sinal de garantia. Era assim que o judeu encarava. Mas aí nós vemos Paulo exortando esse grupo. E trazendo esse grupo para a realidade. E ele vai dizer o seguinte, irmãos, diante da reação dele: olha, vocês fazem tanta questão
de circuncisão, de corte, de ficar mutilando os irmãos. E aí ele vai chamar esses irmãos de cães. É um termo pesado. E outro termo que ele vai usar aqui, só que os tradutores da Bíblia preferiram usar uma linguagem mais tranquila. É falsa circuncisão. Só que esse falsa circuncisão, se você puxar no original, é um termo muito agressivo que Paulo usou. Paulo, ele é muito duro aqui, irmãos. Imagina ele virar para um grupo da igreja e chamar de cães. E pior, irmãos, se nós consultarmos do ponto de vista histórico, nós vamos ver que cão era um termo pejorativo. Só que era um termo que o povo judeu usava para os pagãos, para aquelas pessoas que não conheciam a lei de Moisés, para aquelas pessoas que eles julgavam impuras, imundas e longe da aliança e do povo de Deus. Era o termo que eles usavam. Um exemplo disso é lá em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, versículo 27, que Jesus ele vai conversar com uma mulher estrangeira, que não conhecia os costumes judaicos, só que essa mulher vai até Jesus e pede para ele curar a filha dela. E Jesus dá uma resposta muito dura a essa mulher. Ele vai dizer assim, olha, como que eu vou tirar o pão que está na mesa para servir os meus filhos e dar para os cachorrinhos? Né? Mateus foi até tranquilo ali, né? Usou até cachorrinho. Mas traz à tona essa ideia que o judeu tinha na raiz dele. Quando ele queria desprezar alguém que não era judeu, ele utilizava o termo pagão, incircunciso. Lembra de Davi falando do gigante Golias? Quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Deus? Então, era uma palavra de desprezo. Só que o que Paulo está fazendo? Ele está invertendo os valores. Ele quer ser tão duro com esse grupo, que ele pega o termo que eles usavam e joga contra eles. Olha, cão não é esses mundos. Não é as meretrizes, as prostitutas, esses pecadores que comem à mesa. Os verdadeiros cães, aqueles que estão longe da aliança, são vocês, religiosos. Aqueles que se gabam da circuncisão, aqueles que se gabam do corte. Vocês são os cães. E aqui nós aprendemos, irmãos, que quando o evangelho ele está em jogo, nós precisamos exortar uns aos outros. Eis o exemplo que Paulo nos deixa. Paulo ele não está sendo duro porque ele tem um problema pessoal com aquelas pessoas. Ele não está alterando as suas emoções no sentido de estar preocupado em ter razão. Paulo ele está sendo duro, inflexível, porque o que está em jogo é o ensino do evangelho de Cristo. Então, por isso, ele precisa exortar, ele precisa pregar a palavra com toda a paciência e doutrina. E isso, irmãos, ele está repetindo a prática do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês verão nos evangelhos que Jesus, ele é manso, humilde e brando com os pecadores arrependidos. Meretrizes, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Mas Jesus, ele é duro, inflexível com os religiosos da sua época. Até mesmo na carta de Apocalipse, nós vemos uma reação de Jesus naquela carta, que não é muito comum na mídia. Um Jesus que vira para uma igreja religiosa, indiferente, nem quente nem fria, totalmente apática. E ele diz, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano. E esse é o cenário, irmãos. Essas são as palavras que Paulo vai usar. Além de cães, esse termo falsa circuncisão é pior ainda, irmãos. Porque no original grego, o que Paulo quis dizer não é falsa circuncisão. A palavra que Paulo usa no grego dá a ideia de mutilação. Em outras palavras, Paulo ele está sendo tão ofensivo a esses irmãos, a esse grupo de pessoas, dizendo, olha, se vocês fazem tanta questão de falar de circuncisão aqui, o que vocês não querem é discipular, é orientar, é caminhar com esses irmãos. Sabe o que vocês querem? Vocês querem mutilar os irmãos da igreja. Vocês querem cortar eles ao meio.
É isso que vocês querem. Vocês não querem caminhar com eles. Vocês não querem orientá-los, ensinar a verdade em amor. Vocês querem mutilar os irmãos. E quantas vezes, infelizmente, nós fazemos isso, né, irmãos? Em nome da boa teologia. Em nome da boa teologia, muitas vezes mutilamos os irmãos. Excluímos, separamos em grupos, mas nunca queremos sentar, orientar, exortar, aconselhar e encorajar. É algo que muitas vezes nós não praticamos, e isso com certeza falando a partir de mim. Versículo número 3. Então Paulo corrigiu esses irmãos, agora ele vai ir para o aspecto positivo. Se existe a falsa circuncisão, se existe esse grupo que quer mutilar os irmãos na igreja, glória a Deus, existe aquele grupo de adoradores. Aquele grupo que não sofreu o corte físico da circuncisão. Desculpa eu fazer esse sinal, irmão. Se alguém ficar incomodado, por favor, pode me procurar depois. Mas aqueles que não passaram pelo corte físico da circuncisão, louvado seja Deus, existem pessoas, existe um povo verdadeiro dentro da igreja que foi e experimentou o corte espiritual do Espírito Santo, que é o quê? É o poder transformador do Espírito, e não fora, na carne, mas dentro. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança na carne. Não temos confiança na carne. Paulo ele vai mostrar aqui, irmãos, a diferença entre o que é externo, aquilo que é uma evidência exterior, apenas um sinal de fora, daquilo que é um sinal interno, de uma mudança profunda que começa no coração. Esse é o trabalho do Evangelho, irmãos. O Evangelho, ele não muda o nosso comportamento apenas. Existem pessoas que confundem o poder do Evangelho com a mudança de comportamento de hábito. Então, ela mudou o hábito, ela mudou os costumes, o jeito de falar, ela tem um jargão mais evangélico, mais educado, mais ético, mais moral. A gente sabe que isso é importante, isso pode ter até uma relevância, mas o Evangelho, o trabalho dele é de dentro para fora. O fora é importante, mas o dentro mais ainda, porque Paulo, ele está deixando claro aqui que o que ele não quer mudar na igreja é justamente esses aspectos externos. Circuncisão, guardar o sábado ou não, tatuagem sim ou não, não é isso que Paulo está preocupado. O que Paulo está preocupado é se de fato o Evangelho operou naqueles corações. Se de fato Deus iniciou a boa obra no coração daquela comunidade. Se Deus está operando o querer e o fazer naqueles irmãos. E quando nós lemos essa passagem aqui de Paulo, irmãos, falando sobre adorar a Deus em espírito, não se gloriar na carne, qual outra passagem da Bíblia que nós lembramos? Adorar a Deus em espírito. João, capítulo 4, por gentileza. Nós temos até uma canção que canta, né? Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. É o grande diálogo de Cristo com a mulher samaritana. E percebem, irmãos, é o mesmo problema na conversa. Alguém que está observando o que é externo, mas que não houve uma mudança interna. Ela inicia um diálogo com Jesus, ou melhor, Jesus inicia um diálogo, pedindo água a ela. Ela começa a julgar Jesus porque Jesus é judeu e ela é samaritana. E aí fica uma conversa superficial. Daqui a pouco Jesus fala, ó, chama o teu marido. Aí ela estranha. Fala, nossa, esse homem é profeta, como que ele sabe dessas coisas? E aí eles começam aquela conversa. E Jesus é interrogado por ela. Ela diz assim, olha, já que você é profeta, você é judeu, eu quero saber qual é o lugar certo da adoração. Qual é o grupo certo? Qual é a igreja certa? Qual é a posição teológica X e Y? E aí Jesus percebe o quê? Que todo o assunto dela está falando do
externo, o lugar, o ritual. E Jesus ele vai para o interno. Então, não se trata do lugar, não se trata do monte, não se trata do templo sagrado que está lá em Jerusalém, mas se trata de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se o Espírito ele não soprar, se o Espírito não operar no coração, não adianta Jerusalém, não adianta o templo de Salomão, não adianta o grupo reformado que você faz parte ou qualquer outro. Você precisa receber essa operação do Espírito Santo. E outra palavra que Paulo acrescenta, voltando agora a Filipenses, ele vai dizer, e nos gloriamos em Cristo. Irmãos, se tem uma palavra que falta muito nas nossas conversas, muitas vezes nas pregações, é esse termo. E ele é um termo muito precioso, se gloriar. Porque não é comum as pessoas usarem ele no dia a dia. Geralmente a gente vai falar de se orgulhar, a gente pode dizer se vangloriar, que é o mesmo sentido, ok? Confiar, mas nunca usamos a palavra gloriar. E essa palavra é uma palavra paulina. Todas as epístolas do apóstolo Paulo, os irmãos vão perceber. Quando alguma pessoa chega diante do apóstolo Paulo, com um coração orgulhoso, com uma natureza pecaminosa, querendo se gabar das suas realizações, cheia de si, e sempre acrescentando alguma coisa a mais ao evangelho, Paulo ele vai usar essa palavra. Ele vai dizer, olha, você não tem nada para se gloriar diante de Deus. Se você se gloriar de alguma coisa diante de Deus, se glorie no evangelho. Se glorie em Cristo, no que ele fez e no que ele realizou. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 28 e 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 28 e 29. Eu vou utilizar a tradução da Revista Corrigida, irmãos, porque Paulo vai utilizar os mesmos termos que ele usou na Epístola de Filipenses, que é a palavra gloriar e carne, que é uma palavra que se refere o quê? Ao ser humano. Ao ser humano que confia na sua capacidade, que olha para a sua competência e a sua aptidão. Ele vai dizer assim, olha, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Esses irmãos de Corinto estão fazendo a mesma coisa. Os de Filipos, eles falam, nós somos crentes irmãos em Cristo, mas olha aqui a minha circuncisão. E aí os irmãos de Corinto estão chegando de Paulo e está dizendo, olha Paulo, eu sou um crente, eu sou um cristão em Cristo, mas eu sou engajado. Eu sou um cara intelectual, eu sou um cara nobre, eu venho de família. A família é sobrenome Castellucci, que é meu sobrenome. Eu sou da família Castellucci. Família, olha, velha aí de igreja. A família que foi pioneira da igreja. A família que praticamente fundou a igreja. Paulo vai dizer, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Paulo vai tirar a camada da intelectualidade, da erudição, de tudo aquilo que eles possam se apoiar. E ele vai dizer, ó, se você quiser estar diante desse Deus, que você esteja nu, sem apresentar absolutamente nada. A única coisa que você pode apresentar diante dele é Cristo Jesus. Justiça, sabedoria, redenção e santificação. Irmãos, no cristianismo não existe nenhum critério de meritocracia. É discutível, mas talvez no seu trabalho exista esse critério. Aonde eu trabalho existe. Em outros círculos, é discutível, porque nós precisamos tratar o nosso coração em relação a esse assunto. Mas podemos afirmar, com certeza, que no cristianismo não existe meritocracia. O que eu quero dizer com isso, para ser claro e específico? Os nossos irmãos que estão na diaconia, hoje servindo, o grupo de louvor que tocou, o pastor Rafael, que está
há alguns anos na igreja, pastor Duque está caminhando com vocês, os irmãos do som, as irmãs que servem no ministério infantil. Ninguém está nesta função por meritocracia. Não se trata de olharmos e falarmos, nossa, mas ele está tanto tempo, nossa, ele merece. Ah, ele toca tão bem, mas ele merece. Ele tem tanta aptidão, mas ele merece. Se esse for o critério, nós estamos excluindo o evangelho. Porque o fato de nós existirmos, estarmos aqui hoje, já é uma resposta da misericórdia de Deus. Já é um motivo para a gente não se gloriar diante de Deus. E se algo de bom acontece, se Deus está abençoando, no final, o que Paulo diz? Toda a glória a Deus. Se a igreja está sendo edificada, está crescendo, glória a Deus. Se o grupo está tocando, glória a Deus. Se os diáconos estão servindo, glória a Deus. Se as obras sociais que fazemos está sendo um testemunho, que o nome PIB desapareça e que o nome do Senhor cresça. Para concluir os versículos finais, versículo 4 e versículo 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe aquela pergunta do Roberto Justus? Por que eu devo contratar você? Lembra dessa pergunta? Será que Cristo, Deus faz essa pergunta a nós? Por que eu devo salvar você? Por que eu devo contratar você para ser meu servo? Paulo, antes da conversão, ele tinha um histórico de vida perfeita. Aqui ele está falando da realidade dele. Olha só, eu sou circuncidado, eu já tenho a marca. Eu sou da tribo de Israel, eu não sou misturado. Eu sou de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim é uma tribo fiel. Quando o reino de Deus se dividiu em norte e sul, o norte ficou pagão, falsos deuses. O sul foi fiel. E quem ficou ao lado do sul? A tribo de Benjamim, apoiando a tribo de Judá. Eu sou verdadeiro hebreu. A palavra hebreu, irmãos, remete lá à descendência de um dos filhos de Noé, descendência de Sem. E tinha um determinado cidadão chamado Éber. Alguns estudiosos associam esse nome a esse personagem. Quanto à lei, fariseu. Fariseu é o grupo mais radical, irmãos. Nos nossos dias, é o grupo mais reformado que existe. Mais ortodoxo. Se você quer conhecer um cristão ortodoxo, esse cristão é o fariseu. Ele obedece à lei à risca. Ele não peca em um único ponto. É um irmão que você não consegue repreendê-lo, exortá-lo, confrontá-lo, porque ele não peca. Ou ela não peca. Esse é o histórico. Esse é o currículo. E ele vai dizer aos irmãos, irmãos, se fosse uma questão de mérito, eu poderia ter feito isso aí. Eu poderia bater no peito. Olha só o meu currículo. Só que quando eu olhei para esse currículo, e essa vai ser a pregação do próximo domingo, Paulo vai pegar esse currículo e ele vai jogar no lixo. Nos nossos dias, irmãos, como seria o nosso currículo pessoal? Sou batizado, cristão por longos anos de experiência na igreja, criado em um lar cristão, vida ministerial ativa, sou de uma igreja ortodoxa, pentecostal, tradicional, reformada, sou zeloso, responsável, ético, bom esposo, boa esposa, bom filho, boa filha, tiro ótimas notas, faço um grande trabalho, sou elogiado pelos professores, pelos meus colegas de trabalho. Eu tenho uma família muito linda, e tenho uma saúde excelente, eu tenho uma vida ilibada. Mas a pergunta que fica para nós é, o que falta nesse currículo? Por vezes, conhecemos pessoas que possuem uma vida superior até aos cristãos, dão mais testemunho do que nós. Elas são aparentemente resolvidas,
são completas do ponto de vista da cultura, da intelectualidade, da educação, da saúde financeira, mas o que falta a elas? São ótimos seres humanos, são empáticos, são extraordinários, são pessoas que marcaram o mundo. Você olha assim, você diz, são vidas que inspiram. Eu olho para essa pessoa, ela me inspira. Mas a pergunta é, o que falta a ela? E o que falta a ela, Paulo vai responder no decorrer deste capítulo. O que falta a ela é Cristo, irmãos. Às vezes nós achamos que o nosso problema é o fato do casamento estar quebrado, a nossa saúde ser um problema, a nossa frieza, as nossas crises, a nossa vida financeira e os nossos relacionamentos. E eu já aprendi por experiência própria, irmãos, que isso é apenas os sintomas. O verdadeiro problema é a falta de Cristo. Porque quando nós não temos esse evangelho como base, o nosso coração, ele não aguenta lutar contra o sofrimento, contra a dor e principalmente contra o pecado. A única justiça pela qual nós podemos experimentar verdadeira alegria nessa manhã, a única justiça que pode nos libertar, que pode fazer a gente transbordar de alegria e de esperança em meio ao pecado que nós lutamos dia a dia, ao sofrimento, a única justiça pela qual nós podemos ser salvos, pode gerar esperança, segurança, que não vem de nós, que não vem de dentro de nós, é a justiça de Cristo. Essa é a única base pela qual nós podemos experimentar alegria, experimentar segurança, certeza. É a única justiça que pode nos encorajar a nos arrepender e a buscar com fé a misericórdia de Deus. E é sobre essa justiça que os irmãos ouvirão no próximo domingo. Então, eu convido os irmãos para que estejam no próximo domingo, porque nós falaremos sobre essa justiça. Não eu, mas quem estiver pregando aqui vai falar sobre essa justiça. E nós precisamos nos apegar a ela. Amém?